Eu quero começar contando para vocês uma história dos Navy SEALs. Navy SEAL, para quem não conhece, é a tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos. É extremamente difícil se formar como um Navy SEAL. E dentro do treinamento para você se tornar um SEAL, eles têm uma semana lá que eles chamam de Semana Infernal. E o treinador começa dizendo o seguinte, e o Leif Babin, que está aqui, é um dos treinadores lá, um dos instrutores, e a história que eu vou contar foi sobre a tutela dele, a liderança dele que aconteceu. Então ele começa assim, ó, vale a pena ser um vencedor. E ele grita, né, pelo megafone com as pessoas. Já era a terceira noite que eles estavam no treinamento da Semana Infernal. Os alunos estavam exaustos, encharcados até os ossos, ou seja, eles estavam completamente molhados e cobertos por uma areia áspera que fazia ferida até no corpo deles, deixando às vezes até em carne viva. Eles tremiam porque era muito frio, a água era fria no oceano e ventava muito nesse período na Califórnia. Os estudantes, então, aspirantes a SEAL, eles sofriam com dores e feridas, porque nas últimas 72 horas eles tinham dormido, em média, 1 hora por noite. Isso para vocês terem uma ideia do treinamento, o que é ser um Navy SEAL. Inclusive, da turma que entra, de cada turma, em média, só 40% que consegue se formar. Então imagina só, quase 200 jovens nessa turma ingressaram determinados a serem um SEAL, né? A virar participar da tropa de elite da Marinha Americana. E na Semana Infernal, a Semana Infernal, o objetivo dela não é fazer um teste físico, embora eles fossem muito testados fisicamente, mas ela principalmente gera um teste mental, porque eles se formam homens melhores e com isso eles conseguem desenvolver melhores estratégias do que os adversários quando eles estiverem no campo de batalha. Então, uma das atividades desafiadoras que eles tinham era competir com os botes. Esses botes eram botes pretos de borracha que pesavam em torno de 100 quilos. Só que eles ficavam ainda mais pesados com a água, com a areia. E essas equipes eram separadas em 7 pessoas, um líder e 6 pessoas em cada equipe, em cada bote. Os botes tinham números romanos amarelos bem alto. Então eles passavam pela praia carregando os botes, depois passavam em ruas até que eles entravam no mar para poder competir. E um homem de primeiro escalão liderava cada um dos botes. E aí eles iam para o mar aberto, tendo qual era o papel do líder? Repassar a orientação para as equipes, dirigir, dar orientação e fazer a equipe performar no melhor que elas puderem. Então, a corrida começou. E foi. A corrida vai, e 2 botes se destacam. O bote 2 e o bote 6. Acontece que o bote 2 estava na frente e o bote 6 estava por último. E aí o Leif resolveu fazer o seguinte, ele resolveu na próxima rodada trocar os líderes desses 2 botes. O líder que estava ganhando do bote 2 ficou muito decepcionado, porque ele tinha treinado aquela equipe, mas ele foi muito determinado e resolveu aceitar o desafio, até porque ele não tinha escolha. E depois de muito remar, de enfrentar ali chuva, frio, adivinhem o que aconteceu? O bote 6, que estava por último, ganhou a corrida.
ganhou a competição. E eles foram analisar a diferença entre os dois líderes. Olha só, ele trocou de bot, o líder do bot 2 que estava ganhando foi pro bot 6 com a equipe que estava perdendo e essa equipe chegou em primeiro lugar. A conclusão que a gente tira disso, e isso é uma história real, né? Tem no livro Responsabilidade Extrema, que é contada por 2 Navy SEALs, que não existem times ruins, existem apenas aqueles que não sabem liderar. O bot que estava perdendo com o líder, ele xingava as pessoas, ele fazia as equipes competirem entre si e não aproveitar o melhor do que cada uma tem, onde um supria a necessidade do outro. Enquanto o líder do bot que estava ganhando, ele motivava a equipe, ele dizia palavras de incentivo, ele colocava o tempo todo a crença que ele tinha naquelas pessoas e dizia para elas que ele acreditava nelas, que ele estava ali para apoiá-las, e o resultado foi esse. Então, como nós estamos falando de liderança, essa é uma história simples, mas muito profunda, pela magnitude, pelo desafio que é você ser um Navy SEAL. Todo mundo na mesma condição. Mas o que fez a diferença é a liderança. E da mesma forma que a liderança fez a diferença nessa competição que eu estou contando para vocês, é a liderança que faz a diferença no mundo dos negócios. Porque tudo começa e termina na liderança.